Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer então a quarta aula de bem-estar animal, a última aula. Vamos falar de bem-estar de equinos, uma pincelada rápida, e bovinos de leite de corte, e finalizando, vamos falar de transporte e abate humanitário. Então, em relação aos equinos, a área ocupada pelos equinos, o tempo que eles ficam no pasto e a relação nos grupos sociais, nos sistemas de criação atuais, foram de forma muito contundente alterados para um animal praticamente de vida livre, né, solto nos pastos, para animais praticamente o tempo todo estabulados. Geralmente em pequenas baias, onde eles ficam a maior parte do tempo. Isso causa grandes problemas para o bem-estar desses animais. Então é mais ou menos isso que a gente vai dar uma olhada hoje. Tá? Em função dessa inversão das atividades, em função dessa alteração nas características de manutenção desses animais, com muito maior frequência tem sido observado tanto alterações no comportamento, como a presença de algumas doenças relacionadas a essas alterações no manejo desses animais. Para que isso seja minimizado, se deve tentar proporcionar a esses animais instalações e manejo que possam levar a um melhor equilíbrio, não só físico, mas também mental, para esses animais. Os equinos, quando eles são criados em ambientes e em condições que geram estresse, né, eles vão ter uma probabilidade maior de desenvolver algumas doenças. E essas doenças elas poderão acarretar sofrimento, redução de desempenho, aumento dos custos na criação e também o aparecimento de alguns vícios e algumas alterações comportamentais. Problemas relacionados ao manejo. Pode ocorrer problemas respiratórios, em função da inalação não só de poeira, como também de vários gases, principalmente amônia. Quando as baias têm baixa ventilação, a amônia originária da evaporação da urina desses animais e também das fezes. Problemas nutricionais. Os animais que são criados estabulados, eles recebem uma dieta com uma proporção maior de concentrado. Eles não pastam praticamente, eles recebem ração. E essas rações, elas podem gerar cólica, redução do apetite, uma baixa condição corporal em função da redução do apetite, diarreia crônica e também problemas dentários, relacionados então ao manejo desses animais. Além disso, o manejo pode levar ao aparecimento de alguns distúrbios comportamentais, como a gente viu com outras espécies, também pode acontecer com os equinos, principalmente as estereotipias, mas também pode ocorrer automutilação, canibalismo, agressividade exacerbada ou até apatia. As estereotipias mais comuns que podem aparecer em equinos são a geofagia, que é a ingestão de terra, a coprofagia, que é a ingestão de fezes dos próprios animais ou de outros animais, e a aerofagia, que é a ingestão do ar. Né? O animal fica mastigando o ar e consequentemente ele engole esse ar. Isso pode levar a problemas, a estereotipia, além de ser um problema comportamental, também pode levar a problemas nutricionais, a problemas digestivos nesse animal. Eles podem também comer pedaços de casca de árvore, pedaços de cerca, cama da baia e uma infinita quantidade de coisas que eles possam ter contato e acabar ingerindo em função dessas alterações de comportamento. Além disso, uma condição, uma estereotipia que é muito comum em equinos são movimentos repetitivos de balanço, que é a chamada síndrome do urso. O urso tem aquele movimento
que ele faz com o corpo, e o cavalo pode adquirir esse tipo de movimento, que é chamado então síndrome do urso. Então, o que seria um bom manejo para esses animais? O objetivo do manejo tem que ser sempre o estímulo às atividades concernentes à rotina desses animais. Então, o que eles têm como rotina? Convívio com outros animais da mesma espécie, né? Os equinos são seres sociais, então eles têm necessidade de conviver com outros equinos, eles não são animais que convivam bem isolados. Bons alojamentos, confortáveis, espaçosos, com pouca umidade. Um correto manejo sanitário, reprodutivo e nutricional, então uma dieta balanceada, as baias sempre mantidas limpas, treinamento adequado, então aqueles animais que vão ser submetidos a treinamento, seja qual for a função desses animais, na maioria das vezes os equinos passam por um tempo de treinamento, esse treinamento tem que ser adequado, baseado nas boas práticas de bem-estar animal. Boas condições de transporte nos animais que serão transportados, então um caminhão ou um trailer que seja confortável, que seja dimensionado de acordo com o tamanho daquele animal e, obviamente, cuidados veterinários, tanto na questão preventiva, com vacinas, vermifugações, antiparasitários, como também na questão terapêutica. Os cuidados gerais que devem ser exercidos em cima dos equinos. Não se deve usar de violência e deve-se sempre respeitar as características naturais de cada animal. Cada animal tem, dentro da característica normal da espécie, suas características individuais. E essas características devem ser conhecidas por quem está tratando desses animais e devem ser respeitadas. Não se deve usar de artifícios que vão alterar o andamento natural desses animais e que possam lesioná-los, como correntes, elásticos, ferraduras com peso excessivo, né, e vários outros artifícios que podem ser utilizados nos cavalos que vão alterar o seu bem-estar. Respeitar os limites de conformação de cada cavalo, então naqueles equinos, por exemplo, de carga, não usar uma carga excessiva para eles puxarem. Não fazer uso de substâncias químicas, no caso o doping, aqui ficou um erro na digitação, né? Então, principalmente doping, não deve ser usado. Seguir sempre as orientações de um médico veterinário, sempre deve ter um acompanhamento médico veterinário para que esses animais possam estar sempre dentro dos cuidados adequados. Em relação à reprodução, machos e fêmeas iniciam normalmente a vida reprodutiva a partir dos 36 meses de idade, ou seja, 3 anos. As éguas gestantes, elas poderão ser montadas ou iniciadas com relação ao seu trabalho a partir dos 90 dias de gestação, e elas só poderão trabalhar até os 240 dias. No caso das éguas prenhas ou recém-paridas, elas não deverão participar de competições. E a castração do equino, do macho, né, ela só deverá ser feita com um animal sedado e anestesiado, e esse procedimento, claro, é exclusivo de médico veterinário, não pode ser feito por um capataz. Em relação aos potros, logo após o nascimento, deve-se cuidar com a cicatrização do umbigo, conferir a eliminação do mecônio. O mecônio são as primeiras fezes que esse animal vai eliminar, e que se certificar de que esse animal vai mamar o colostro. O colostro é fundamental em todas as espécies de mamíferos, porque ele vai conter, nessas primeiras 24 horas, que é o tempo de duração do colostro, esses animais vão ingerir os anticorpos que vão ajudar esses animais
a se proteger de diversas doenças na fase inicial da vida. Então a ingestão do colostro é fundamental. O desmame dos potros devem ser preferencialmente realizados após os 5 meses de vida, e os potros devem ser criados em liberdade, no pasto, na companhia de outros animais. Jamais deve-se manter um potro estabulado. Alimentação. O programa alimentar deve ser seguido, respeitando as exigências nutricionais de cada categoria, né? Cada categoria de equino tem uma exigência nutricional de acordo com o trabalho que esse animal exerce, então deve-se fornecer a alimentação respeitando essa categoria. Água, claro, sempre de boa qualidade e à vontade para esses animais. Forrageiras de boa qualidade 24 horas por dia, então não apenas o concentrado, a ração, eles devem ter acesso a forrageiras também, tá? E não deve-se misturar alimentos concentrados e volumosos durante o fornecimento. Esses animais podem até ingerir um e outro, mas em separado, nunca junto. O concentrado deve ser fornecido, quando é fornecido, na quantidade adequada, evitar o excesso do concentrado, que pode trazer prejuízo à nutrição desses animais. Na realização de treinamentos, tem que se respeitar pelo menos 1 hora entre a alimentação, principalmente em relação ao concentrado, e os treinamentos, os exercícios. O sal mineral, ele deve ser fornecido um sal mineral específico para os equinos, e esse sal mineral deve ser dado à vontade na alimentação. Em relação à suplementação, quando ela for feita a um grupo de animais, ela deve ser feita com baias individuais para evitar a competição desses animais e, consequentemente, acidentes que possam comprometer a integridade desses animais. Então, não se vai fazer suplementação, que normalmente essa suplementação é um alimento que estimula, aguça o apetite desses animais. Isso deve ser feito em separado, individualizado, para evitar a competição. A doma e a equitação. Sempre se usar técnicas que não usem a violência e sempre respeitar os limites de cada animal, pensando sempre no bem-estar desses animais, que é a nossa finalidade aqui. Não utilizar equipamentos que possam agredir os animais, chicote, pedaço de pau, essas coisas não podem ser utilizados de forma nenhuma. E a doma, ela vai ser iniciada a partir dos 3 anos de idade. O treinamento. Sempre deve-se seguir as planilhas, deve ser elaborada uma planilha de treinamento para evitar um treinamento excessivo. Os animais que estiverem em treinamento ou em competição, eles precisam ter um período de descanso, como se fossem umas férias, a cada ano de trabalho. Os animais que tenham qualquer tipo de lesão que possa comprometer a integridade física não devem trabalhar. E aqueles que não estejam também com bom preparo físico ou que estejam com um estado de saúde deficiente, também se deve evitar impor trabalho a esses animais. Materiais flexíveis e confortáveis na hora de fazer o arreamento desses animais, né, a fim de evitar qualquer tipo de ferimento que possa ocorrer no momento de usar esses equipamentos. Embocaduras cortantes ou com quinas também não devem ser utilizadas, né, porque pode causar lesão na boca dos cavalos. Evitar banhos diários para evitar problemas de saúde nesses animais, principalmente quando a condição climática não favorecer. E os animais estabulados, eles devem ser escovados diariamente. A finalidade da escovação, além da retirada da sujeira, é promover uma massagem no animal e ativar a circulação da pele, certo? Casqueamento e ferrageamento. O ferrageamento, que é a ferradura, ela deve ser realizada também a partir dos 3 anos de idade. Tanto o casqueamento como o ferrageamento devem ser sempre realizados por profissionais, por pessoas que tenham experiência nesse trabalho. A limpeza dos cascos desses animais, principalmente os estabulados,
deve ser realizada diariamente.